Bom, primeiramente, boa noite, professor. E esse é o resultado do trabalho final do curso. Como foi pedido, é um jogo baseado em palavras embaralhadas, mais precisamente. E inicialmente eu preferi fazer um menu onde o usuário vai poder escolher as opções dele, se quer sair, se quer começar um novo jogo ou se ele quer ver as regras e como jogar, que é uma parte que eu acho importante para o usuário, que entrando no menu de ver regras e como jogar, que vai estar explicando ao usuário como que o jogo funciona, na parte de sobre, essa parte aqui marcada. Ele explica detalhadamente ao usuário como é que ele deve proceder no jogo. O jogo é baseado em palavras, a ou as palavras estarão embaralhadas e você deve adivinhá-las. Existem dois modos de jogos selecionados randomicamente. Os dois modos que ele vem mostrando aqui, esse número ele vai mudando de acordo com a quantidade de modos que são adicionados. Ou seja, para cada classe que estender a minha interface de jogo, interface que realmente vai fazer toda a lógica do jogo, vai marcar os pontos, vai ter toda essa parte importante, vai poder ser adicionado em uma lista de jogos, uma lista de modo de jogos. E daí, quando o jogo começa, ele seleciona randomicamente dessa lista baseado no tamanho da lista. Ou seja, ele vai pegar, digamos, 3, 2, 3, 5, 10. Ele vai pegar esse número e vai trazer um número aleatório dentro desse vetor, dentro mais precisamente desse array list que guarda os meus jogos, e vai me trazer um jogo diferente. Para cada vez que eu rodar, selecionar no menu, começar um novo jogo, ele vai me trazer um jogo diferente. Pronto, agora eu vou iniciar o teste aqui do primeiro jogo. Vamos ver o que sai. Errou, morreu, pronto. Esse primeiro jogo se baseia na seguinte ideia. O usuário vai recebendo palavras, vai acertando, vai acertando, vai acertando. A pontuação do jogo é baseada no número de caracteres de cada palavra. Ou seja, ele vai ser a soma de caracteres de todas as palavras acertadas pelo usuário. E a ideia é, a partir do primeiro erro do usuário, quando ele errar, ele sai, já perdeu a partida. O jogo automaticamente sai do laço que estava fazendo toda essa complexidade de verificação, de marcação de pontos, volta para o menu, exibe uma mensagem para ele personalizada de acordo com o número de tentativas e de palavras que ele acertou. Tem uma lógica por trás que vai fazer esse cálculo e tal para verificar. E ele vai me trazer o resultado e vai mostrar uma mensagem personalizada para o usuário de acordo com isso aí, de acordo com o resultado que ele obtiver de lá, da lógica. Como foi dito que era para pegar os arquivos pegar as palavras de um arquivo e tudo mais, eu criei um arquivo com algumas palavras, todas relacionadas à informática, assim, foram as que eu pensei primeiro e vim colocando dentro do arquivo. Se não me engano, tem basicamente umas 8 a 10 palavras. E como eu que criei as palavras, evidentemente eu sei de várias. Eu vou colocar aqui a primeira, que seria switch. Ok. Ele vai me trazer uma outra palavra. De novo, me trouxe a mesma palavra, switch. Pronto. Essa palavra, eu sei que é impressora. É uma impressora. Pronto. Até aí tudo bem, ó. Não errou. Essa palavra que seria roteador, eu vou errar aqui só pra... A quantidade de caracteres não tem diferenciação, porque ele vai comparar as palavras ignorando maiúsculo, minúsculo. O que ele vai realmente verificar é a posição de cada letra, para verificar se realmente existe a palavra ou não. Pronto, o usuário errou. Aqui ele me mostra que teve 4 tentativas. Ok, as partes azuis são as tentativas, ó. Uma tentativa correta, 2 corretas, 3 corretas, a quarta foi onde acabou o jogo. Me trouxe 3 tentativas, número de palavras corretas, número de palavras que foram acertadas, 3, as 3 primeiras. E a pontuação, como é baseada na quantidade de caracteres de cada palavra, foi somado e deu exatamente 22. Vou criar aqui um novo jogo. Talvez saia o mesmo, porque a probabilidade é 50%, né, já que são 2 jogos. Tem como sair tanto o primeiro como o segundo várias vezes, assim como eu já tinha testado. Mas vamos lá, né? Errou, morri. Pronto.
Vou errar aqui de novo, só para poder fazer o teste. De novo. Coloca aqui mouse só para não... Nossa, esse segundo nível tá difícil de sair. Essa ideia dele tá trazendo as palavras assim, às vezes repetidas. No caso não faz parte da lógica, é porque realmente ele vai pegando aleatório e gerador de números, tanto faz o número que vai ser, pode ser um número válido. Outro teste, não. Rapaz, esse negócio é difícil. Pronto. O modo tente até acertar. Nesse modo o usuário vai poder tentar várias vezes para acertar a mesma palavra. Vai poder colocar várias respostas diferentes até acertar, baseado na seguinte lógica. A lógica vai ser: o número de tentativas que ele vai poder realizar para cada palavra vai depender do tamanho da palavra, ou seja, a quantidade de caracteres. Uma palavra de 5 caracteres, tipo essa aqui é mouse, ele só vai poder realizar de 2 a 3 ações. Assim, digamos, por que de 2 a 3? Essa parte é um bônus da lógica que tem, que é justamente porque ele vai verificar, vai pegar a quantidade de caracteres, dividir por 2 e somar com 1. Isso vai depender da palavra, às vezes dá mais, às vezes dá menos chances para ele tentar acertar, mas a lógica é essa. Que eu vou acertar a primeira mouse, notebook. Pronto, vou errar aqui a primeira, que seria um roteador. Como é uma palavra com 8 caracteres, ele vai ter até 4 chances de tentar. 2, 3. Pronto, esse. No caso não são 4 chances, são 3 mesmo, porque é até 1 a menos que a metade. O valor da metade é decrementado de 1, o número de chances que ele vai ter. Pronto. Aqui ó, a pontuação já mudou, a pontuação já não é mais a soma de caracteres. Até porque dá pra ver aqui, porque dá bem mais do que 10. Ele é baseado no número de tentativas do usuário e no número de acertos. É uma lógica feita de acordo com os acertos e erros, e daí ele traz uma pontuação baseada nisso. E essa é a ideia principal, né? A ideia que foi pedida e é o que foi feito. Aqui todas as funções do menu são válidas, todas funcionam bem. Uma coisa que eu tinha esquecido de mostrar, mas que realmente é muito bom, é que aqui ele fala dos modos de jogo, né? Diz como que é. Fala que cada modo de jogo segue as seguintes regras. Para todo e qualquer jogo eles vão seguir essas mesmas regras. Não vai interessar o modo, a lógica que está por trás, mas vai interessar que ele tem que seguir essa via de regra, que ele tem que seguir esse padrão, que é o jogo embaralha palavras, segue um nível de dificuldade, devolve uma pontuação baseada em seu nível de dificuldade, ou seja, para cada modo de jogo diferente, com dificuldade diferente, quem for escrever o código referente a classe que vai fazer esse tratamento do jogo, da pontuação, da verificação, ele só vai precisar passar como parâmetro duas opções, que é se o jogo é um jogo com ou sem tentativas e o nome do jogo, no caso, para poder ser pego e ser mostrado na inicialização para o usuário poder saber qual o jogo que veio para ele. E embaixo tem os avisos bem importantes que são: primeiro, podem existir palavras com espaços ou separadas por traço, que é uma das coisas que é válida também, até porque em uma das palavras que eu coloquei, que foi hub USB, eu separei com traço só para fazer um teste mesmo, e realmente funcionou, não deu problema nenhum. E a segunda explicação é: por questão de segurança, a dificuldade dos tipos de jogos não serão apresentados ao jogador. Ou seja, não seria legal para o jogo, não seria interessante dizer ao usuário a dificuldade do jogo que ele está jogando. O legal é a questão das palavras serem randômicas e dele não ter essa noção concreta
do que ele vai poder aplicar dentro do jogo, porque daí se torna realmente aleatório. Ele vai poder jogar. De acordo com o que ele for jogando, ele vai vendo as palavras. Quando chegarem palavras repetidas, ele já vai saber qual é. Mas daí, se ele cair em outro modo de jogo que trouxer outra palavra pra ele, já é uma coisa nova. Ele já não vai ficar preso àquela ideia de acordo com a palavra, de acordo com o modo de jogo. Cada modo de jogo traz uma quantidade de palavras. Cada modo de jogo traz uma palavra embaralhada de um jeito. Não. Até um embaralhador, como foi pedido, ele é aleatório. Existem dois embaralhadores. O troca vogais por consoantes, que ele troca as vogais por consoantes, só que se limitando os dois primeiros caracteres, os dois últimos e o caractere central, ele não altera, justamente para poder o usuário ter uma noção do que seria a palavra, ter uma pista. E tem o troca pares por ímpares, que ele vai trocar algumas letras de canto da palavra, trocando umas letras de posições pares com ímpares. E ele segue a mesma regra da primeira, né? Do troca vogais por consoantes. Só que a limitação dele é um pouco maior, até um pouco mais difícil, porque ele só deixa mesmo passar, trocar as palavras que não forem a primeira, a última e a central. As outras todas podem ser trocadas. E o legal dos dois modos é porque no modo que troca vogais por consoantes, ele vai trocar as palavras, ou as palavras não, as letras, né? No caso da palavra, vai trocar as letras de modo sortido. Ele vai, tem lá todo o alfabeto, e ele vai verificar se a palavra for uma vogal, aí ele traz um consoante. Se for um consoante, ele traz uma vogal. Só que aleatoriamente ele vai verificar, faz essa verificação inicial, dependendo da verificação, ele lança um número aleatório e esse número traz uma letra aleatória também. E, bom, esse é o meu trabalho final do curso e agradeço a atenção do senhor. Muito obrigado.